Saúde a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Dando continuidade aqui a esses vídeos. Nós estamos falando aí do reino milenar de Jesus Cristo, né? Já tem alguns vídeos falando sobre ele. Você que é do YouTube, né, que ainda não assistiu, vai lá e assiste para você compreender, ter essa sequência de raciocínio. Nós falamos aí do plano de Deus, né, que Deus planejou. Então tudo que Deus fez foi planejado. Deus não tem plano B. O plano de Deus é um só. E então, desde a fundação do mundo, Deus já sabia como ia pecar, e então ele já planejou tudo. E o plano de Deus, ele é único, e nós temos de conhecer a palavra de Deus em um todo para compreender o plano de Deus e compreender o porquê do reino milenar. Porque se nós não compreendermos a palavra de Deus, nós não vamos compreender o reino milenar. Se não compreendermos o reino milenar, vamos passar batido com muitas revelações bíblicas que o povo está pregando para se fosse nesse tempo hoje, que nós estamos vivendo, e vai se cumprir no reino milenar. Então nós temos de ter esse entendimento em um todo, para não ficar desinformado das revelações bíblicas, que isso é importante na nossa vida, é importante para a nossa fé. Mas, pastor, isso vai ser, a igreja, você já pregou aí que a igreja vai estar já glorificada, já teve as bodas, já teve o casamento do cordeiro com a noiva, agora não é mais noiva, é esposa. Então, para nós, esse tempo não vai porque isso aqui, o conhecimento bíblico, aumenta a fé. A fé vem por ouvir a palavra de Deus, ouvir é conhecimento. Quando a Bíblia fala ouvir, porque nem todo mundo naquele tempo tinha a Bíblia em si, né? Porque só o sacerdote tinha a palavra de Deus. Então eles pregavam, então o ouvir vem por ouvir, a fé vem por ouvir a palavra de Deus, a fé vem por conhecer a palavra de Deus. Então, o conhecimento é luz, conhecimento é entendimento. E a palavra de Deus, quando nós conhecemos ela, nós estamos sendo lavados na palavra de Deus. Isso é muito importante para nós. Então, veja bem, Zacarias, capítulo 14, a partir do verso 1, nós vamos ver agora alguns textos de Zacarias, né? A partir do verso 1, diz assim: E eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. A metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. Amém? Glória a Deus? Por enquanto aqui, depois nós damos continuidade. Uma coisa que nós temos de prestar atenção na palavra de Deus é porque a palavra de Deus sempre nos dá uma região geográfica. E às vezes nós precisamos buscar os contextos históricos, fazer essas conexões bíblicas, né, para nós compreender a região geográfica do que a Bíblia está apontando. Quando nós olhamos para Apocalipse capítulo 19, nós vemos ali, depois das bodas do Cordeiro, né, depois ali que houve a festa do casamento no céu, que Jesus casou com a igreja. Então nós vemos ali que Jesus descendo, né, com um grande exército para a terra, né? Então ele vem com todo o seu exército de santos, né? E ele vem para vencer o anticristo, né, e o falso profeta, né, e o diabo, que é o tempo que a gente já vê ali no capítulo 20, que o diabo é preso 1000 anos, né, mas no capítulo 19 a gente vê ainda que a besta e o falso profeta são lançados no lago de fogo, né. Então, esse momento que ele vem do céu não revela o local geográfico que Jesus desce. E aqui, em Zacarias capítulo 14, né, está nos revelando a região geográfica que Jesus desce, que é Jerusalém. Então por isso é importante nós fazermos esses cruzamentos, esses conhecimentos,
Então, dizeis que vem o dia do Senhor, né, que está falando do dia do Senhor. O dia do Senhor é o final dos tempos, é o final dos dias, é os últimos instantes antes de iniciar o governo milenário de Jesus. Mas pastor falando no final dos tempos, mas até 1000 anos para frente. Aí, Jesus, ele vem, ele restaura todas as coisas no reino milenar dele, né? Então é o tempo da restauração de Israel, que é predito lá pelo profeta Joel, que Pedro, ali em Atos capítulo 2, ele, ali no discurso dele, ali, logo depois de receber o Espírito Santo, ele fala sobre a do Espírito Santo, né, e sobre o dia do Senhor, que é quando o céu vai escurecer, a terra não vai dar mais a luz, né? Então é o tempo da restauração de Israel, é o tempo da regeneração do Filho do Homem, que Jesus também diz lá em Mateus, quando ele teve o um encontro com ali o jovem rico, né? Que o jovem rico entristece quando Jesus fala para ele vender tudo que tinha e seguir a Cristo. E, então Pedro vai, né, ali representando os apóstolos, diz a nós que te seguimos, o que é que nós vamos ganhar? Então Jesus vai e diz a eles que no tempo da regeneração do Filho do Homem, né, que é o tempo do reino milenar de Jesus Cristo, os 12 apóstolos vão julgar as 12 tribos de Israel, e todo aquele que deixaram casa, família, por amor a Cristo, né, por amor ao reino de Deus, receberá 100 vezes mais, né? E a gente vê também Paulo dizendo que nós vamos julgar o mundo, né, e até os anjos. E quando fala em julgamento, amados, eu não sei se eu já falei ou se eu vou falar isso mais na frente, depois eu vou verificar, mas fala em julgar, não está falando em julgar pecado. Eu creio que eu já tenho esse vídeo aí falando sobre isso. Fala não é em julgar pecado. Julgar está falando em administrar. A gente vê lá o governo de Deus ali no tempo dos juízes, né? Os juízes julgavam a nação de Israel. Eles não tinham um rei, eles tinham um juiz que julgava a nação de Israel, era julgado pelos juízes, eram os anciãos que decidiam sobre o Estado de Israel, né? Aí depois que os homens quiseram o governo do próprio homem, né, reivindicaram de Deus que queria também um rei, né, sobre eles, e que acabou sendo Saul o primeiro rei, né, e Davi o segundo. Mas o julgar é administrar o Estado, é governar o Estado. Então as 12 tribos de Israel vai ser governada pelos 12 apóstolos. Então a coisa que eu sempre tenho falado, uma coisa que tem que prestar, essas coisas já aconteceram. Jesus disse que os 12 apóstolos iam julgar as 12 tribos de Israel. Isso já aconteceu? Não. Vai acontecer no tempo da regeneração, porque Jesus foi bem claro. Quando nós olhamos essa referência lá em Marcos, não fala que o tempo. Então por isso que é importante fazer as condições bíblicas. Lá no Evangelho de Marcos, tem muita gente pregando, a pessoa vai ganhar 100% ainda nesse tempo. Não, Jesus disse, nesse mundo ainda, né? Vão ganhar. Mas vai ser no tempo da regeneração. Então lá em Mateus é bem claro. No tempo da regeneração do Filho do Homem. Isso vai acontecer no governo milenar de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo vir para regenerar todas as coisas nessa terra, no governo milenar dele. Então, para quem critica aí, eu já vi aí estudiosos, né, pastores, pessoas aí famosos da rede social, dizer que o reino milenar de Jesus Cristo não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum porque não conhece a revelação verdadeira da palavra de Deus. Porque o reino milenar tem muito sentido sim, é o tempo que Cristo vai restaurar todas as coisas dessa terra. É o tempo da restauração do Filho do Homem. Então esse é o tempo do reino milenar. E Jesus vem, a região geográfica que ele desce, já é em Jerusalém, é Israel, porque ele vai governar a partir de Israel. Essa é a região geográfica onde vai ficar estabelecido o governo de Jesus, o governo de Cristo vai estar ali. Ele vai ser rei sobre todas as nações. Então, ele vai reinar a partir de Israel. E isso é muito importante nós conhecer a região geográfica. O que está falando da região geográfica. Quando nós falamos de geografia, nós temos que compreender uma coisa.
Nesse tempo, a geografia do planeta vai estar muito mudada, porque nesse tempo é o finalzinho da grande tribulação. A gente sabe que um terço da terra já foi queimado pelo fogo, está lá Apocalipse capítulo 8, né? Ali no toque das trombetas. E na primeira trombeta queima um terço da terra, a segunda trombeta cai um monte de fogo ardendo sobre um terço do mar, e na terceira trombeta cai uma grande estrela do céu que sobre um terço das fontes de água, isso das fontes dos rios, né? E isso é terra seca, então um terço é queimado, outro terço é atingido pela estrela que vai cair, e concorda com Zacarias capítulo 13, né, verso 8 e 9, que diz que 2 terços da terra vai ser destruído, o outro terço vai ficar e vai ser passado pelo fogo, como prova o ouro e a prata. Então, veja bem, esse é o momento que a geografia do mundo está mudada. E Jesus Cristo vem para restaurar esse mundo, ele vem para restaurar todas as coisas. E ele vence a besta e o falso profeta, e vence o diabo também. A besta e o falso profeta é lançado direto no lago de fogo, acabou. E o diabo é preso por 1000 anos, porque Deus ainda precisa ainda provar essa geração do milênio, que vai viver aí sem tentação, sem nada, vai ter que provar o coração desses para ver quem é que vai realmente subir para o novo céu e nova terra, e quem realmente vai passar no teste de obediência a Deus, que vai ser um tempo que Cristo vai estar governando com a lei. Então, nós estamos vivendo o tempo da graça. Às vezes as pessoas não dão valor a esse tempo que nós estamos vivendo o tempo da graça. Todas as vezes que olharmos para Cristo, nós somos perdoados, nós somos salvos. Nós estamos vivendo o tempo da graça. Quando findar esse tempo da graça, aí vai acontecer, vem o tempo da lei novamente, que a gente vê claramente nas profecias bíblicas, que vai voltar sobre a lei. Então, dando continuidade aqui, veja bem, Zacarias 14, 3. 3 e 4, né? A palavra de Deus diz assim: e o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou assim no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte a Jerusalém, para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Então veja bem, Jesus ele vai descer no Monte das Oliveiras. No tempo de Jesus, a gente vê ali a palavra o Evangelho de Jesus Cristo dizendo, né, que o Monte das Oliveiras ficava a um sábado de distância de Jerusalém. Quer dizer, um sábado é o máximo que por leis podia andar. Nós dizemos 1000 metros, mas eu acho que dá menos de 1000 metros um pouquinho, porque olhando pela metragem judaica, né? Mas então o Monte das Oliveiras ficava distante ali de Jerusalém, essa faixa aí de 1000 metros. Hoje, o Monte das Oliveiras está dentro de Jerusalém, já está coberto de casas, de morada e tudo. Então é lá que Jesus vai vir, vai colocar os pés, e o Monte das Oliveiras vai fender. Então, veja bem, quando nós vemos aqui na palavra de Deus, né, a primeira leitura que a gente fizemos aqui, que metade de Jerusalém vai ser levada cativo e a outra metade vai permanecer. Veja bem, hoje nós temos Jerusalém hoje é dividido em 2 partes, é dividido em o oriental e o ocidental, né? E então uma dessas partes vai ser levada cativa, e eu creio que essa parte vai ser levada cativa não é a parte onde Israel ocupa. Por quê? Porque Deus vem para defender Israel.
Então, de alguma forma, a outra parte vai ser levada cativa, porque aí a gente tem que compreender o seguinte, o anticristo, não tenha dúvida que ele vai sair de um braço aí, aí desse muçulmano, que são o povo árabe, né? Hoje tudo indica, a gente vai falar nisso mais profundo aqui, mais em outro vídeo, não vai dar tempo de falar nesse vídeo, mas não tenha dúvida que ele é árabe. Eu já falei também em vídeos anteriores aí, discorrendo sobre o Apocalipse, que é bem provável que o anticristo ele saia ali daquela região ali, onde compõe a Turquia, né? Porque ali a revelação onde está o trono de Satanás, e que o próprio Jesus Cristo disse lá da carta à igreja de Pérgamo. Então nós temos de estar atento a essas coisas geográficas para a gente compreender. Então, olhando hoje para a problemática política aí do mundo muçulmano, a gente vê que existe aí linhas muçulmânicas que não se cheira bem com a outra linha, né? Até se guerreiam entre si. Então, o certo é que tanto a geografia do planeta vai estar um pouco mudada, como eu disse aqui, né, no início, porque nós vamos ter 2/3 da Terra atingido, destruído, né? Como também a geografia política vai estar mudada. Tanto a geografia política como a geografia religiosa. Então hoje não dá para bater o martelo e dizer assim, olha, o anticristo sai disso, disso e disso daqui, porque vai haver muita mudança. Mas não tenha dúvida que a região geográfica do anticristo é aquela ali do Oriente Médio. Porque vai ser a região que vai sobrar, onde vai ser passado pelo fogo, como se passa o ouro e a prata. É nessa região que o anticristo vai governar. E por 3 anos e meio, né? E aí depois desses 3 anos e meio, Israel rompe com ele. Aí vem o tempo realmente da grande tribulação. E é nesse tempo que Jesus volta aí no finalzinho da grande tribulação, né? No finalzinho desses 7 anos aí do anticristo, para restaurar esse mundo, restaurar todas as coisas, tomar o domínio de volta que o homem perdeu lá quando pecou, né? E então é necessário que o domínio seja retomado, seja restaurado, porque o plano de Deus sempre foi, não foi destruir o diabo, acabar com o diabo, mas aniquilar o diabo. Então, aniquilando o diabo, ele aniquila, recuperando o domínio que o homem perdeu para o diabo, que o diabo governa esse mundo através do mal, através do pecado, restaurando esse mundo para Cristo, o diabo ele vai aniquilado. E uma coisa que eu tenho olhado, não tenho conseguido ver na Bíblia, porque a gente sabe que o diabo arrastou 1/3 dos anjos com ele, né? Mas no finalzinho a gente não vê esses anjos guerreando. Eu creio que o diabo fica só. Esses anjos que acompanharam o diabo devem deixar ele só, porque não fala nesses últimos dias, o diabo é preso, não fala nos anjos no texto dos anjos que acompanhava ele, provavelmente se decepcionaram com ele, deixaram ele só, e a gente sabe que todos esses anjos foram julgados, né, também, junto com o diabo, e que já foram condenados. Então provavelmente eles vão aceitar a condenação vinda de Deus, e o diabo é o que vai resistir até o fim, usando o ser humano, né? Claro, usando o ser humano, mas todos que não se voltarem a Cristo serão queimados pelo fogo. A gente vai ver isso também mais na frente. Falando aqui, dando só um adiantado para a gente compreender, ter uma visão mais ampla, né? Então, quando Jesus vem para restaurar o reino, ele chega nesse tempo que o anticristo, né, ali, que é a personificação do diabo, ele está com as nações, ele juntou todas as nações em torno ali de Israel para acabar com Israel, tirar Israel do mapa.
E aí tem uma questão muito clara, porque que o diabo quer fazer isso, né? Que é a questão das águas vivas. A gente já vimos aqui, né, que aqui está dizendo aqui, ó, do verso 3 em diante, né? E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou sim no dia da batalha, e naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém, para o oriente e para o para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte e outra metade dele para o sul. Então veja bem, o monte vai fender, vai abrir. Agora vamos ver as informações aqui para frente, capítulo 9, né? Porque quando ele vai fender, vai sair duas fontes de água, um para um lado, para um mar, e o outro para outro mar. Essas fontes de água são que vai sarar a terra. Vai sarar a terra. E essas fontes de água vai sair ali de Jerusalém. O diabo, que ele quer sentar no trono, como a gente vê ali em 2 Tessalonicenses, sentar ali no trono de Jerusalém, não é pelo povo de Jerusalém, que o diabo odeia o povo de Jerusalém, porque é o único povo aliançado com Deus que tem o domínio aqui nessa terra. Que tem ali a região, a terra de Israel é terra de Deus, é o domínio de Deus ali. Todo o resto é domínio do diabo, que ele usurpou do homem lá no tempo do pecado. Então Jesus vai vir para tomar todo o domínio do diabo. O diabo sabe disso. O diabo não tem raiva de Israel, que é a partir de Israel que Cristo, como homem, que ele é 100% homem e 100% Deus, ele vai vir como homem, como Deus, e vai restaurar toda essa terra. E então o intento do diabo é sentar no trono de Deus antes de Cristo e usurpar também essas águas vivas que vai sair dali. Mas Cristo não vai permitir, tudo tem um limite, né? Deus ele dá um tempo para a humanidade, né? Para compreender o plano dele, mas isso tudo um tempo determinado, que Deus chega o tempo que ele esgota. Então não tem mais tempo para nada. E nós estamos chegando muito perto desse esgotamento, que Deus ele vai derramar a sua ira sobre todo esse mundo ímpio, né? E ele vai castigar o pecado, aonde o pecado habita, que é na vida do ser humano, isso não tenha dúvida. Porque Jesus ele pagou o alto preço, ele veio para que todo mundo que crê nele seja salvo. E então, quem não crê, quem permanecer no pecado, vai receber o castigo do pecado na vida dele. Porque o pecado vai ser castigado onde ele está, onde ele habita, na vida da pessoa que ele habita. Então veja bem, o verso 9 em diante. E o Senhor será rei sobre toda a terra, naquele dia um será o Senhor e um será o seu nome. Toda a terra em redor se tornará em planície, desde Gebá até Rimon, ao sul de Jerusalém, e ela será exaltada e habitará no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Emael até os lugares do rei. Habitarão nela e não haverá mais destruição, porque Jerusalém habitará segura. Então veja bem, esse é o tempo de Jerusalém habitar segura. Deus ele vai governar sobre toda a terra, né? E o Senhor será rei sobre toda a terra, né? Então Deus será rei sobre a terra, mas aqui traz uma possibilidade para Jerusalém, né? Porque Jerusalém vai ser nesse tempo o lugar abençoado por Deus, onde Deus está, que é Cristo é Deus, Cristo é o rei, ele vai reinar ali a partir de Jerusalém. Então é o tempo que Deus volta para cuidar do seu povo Israel. E isso é muito importante nós compreendermos para não nos perder na revelação bíblica. Veja bem, a partir de Zacarias 12, a partir do verso 8.
diz assim, nós estávamos vendo Zacarias 14, né? Vimos aí até o 11. Veja bem o que diz Zacarias 12, 8, né? E naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém. E o mais fraco dentre eles, naquele dia, será como Davi. E a casa de Davi será como Deus, como anjo do Senhor diante deles. E acontecerá naqueles dias que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica, e olharão para mim a quem transpassaram, e planteá-lo-ão sobre ele, como quem planteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então veja bem, amados, o que nós estamos vendo aqui em Zacarias 12, 8, né? Nós estamos vendo aqui o Deus falando através do seu profeta, né? Que ele vai proteger Jerusalém, proteger os habitantes de Jerusalém, né? E que serão como Davi, né? Os mais fracos serão como Davi, né? Então, e Davi será como Deus. Então veja bem, aqui está bem esclarecido o que Deus vai fazer ali através de Jerusalém. Mas pastor, Davi, a igreja que representa Davi, às vezes a gente não prestamos atenção em tanta região geográfica. Aqui está falando de Jerusalém, a igreja não é Jerusalém. A igreja não é Israel. Israel hoje é real, ele existe hoje. A igreja não recebeu terra, não recebeu reino aqui nessa terra. A igreja foi levada ao reino dos céus. Eu já falei muito disso aí. E nos vídeos passados, quem não assistiu, volta, assiste que vai ver. Então a igreja é peregrina nesse mundo. É tanto que Jesus vai vir, vai tirar a igreja aqui desse mundo. A igreja vai ser arrancada desse mundo e levada para o céu, porque o reino que a igreja foi inserida é o reino dos céus. A igreja não tem terra aqui, não tem domínio aqui, a igreja é dos céus, a igreja é peregrina aqui nessa terra. Então quem tem essa ideia de substituição, né, essa teologia da substituição, que a igreja substitui Israel, é porque não compreende a palavra de Deus. Então veja bem algo que diz aqui a partir do verso 10, né? Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça. Está falando sobre a Jerusalém, né? Sobre os habitantes de Jerusalém, sobre a casa de Davi e os habitantes de Jerusalém. Derramarei o espírito de graça e de súplica. E olharão para mim a quem transpassaram e planteá-lo-ão sobre ele, como quem planteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Veja bem, Cristo vai mostrar para eles a marca na mão de Cristo, a marca ali do escravo que transpassou ali a Jesus. Muitos dizem que era na palma da mão, ainda muita na palma da mão, outros dizem que era aqui no pulso, mas Jesus vai vir com a marca que ele foi transpassado, a marca que ele foi transpassado também no peito, porque as marcas de Jesus vai permanecer. Ele tem um corpo glorificado, mas é necessário que as marcas permaneçam, para que ele seja identificado como Cristo. Então ele vai vir, todos vão ver quem crucificou, porque quem crucificou Cristo foi na mão dos romanos, mas foi determinação dos judeus. Foi os judeus que entregaram Cristo aos romanos, porque os judeus não podiam crucificar, só os romanos podiam crucificar. Os judeus até podiam pedrejar, tentaram pedrejar Jesus algumas vezes, mas não conseguiram. E a partir do momento que eles prenderam, eles não podiam mais apedrejar Jesus Cristo. Eles tinham de entregar no tribunal romano, né, para que fosse julgado e crucificado. Porque isso era que o judeu queria também, um julgamento, uma execução exemplar, né, porque eles queriam acabar com a doutrina de Cristo também. Mas Cristo vai chegar e vai mostrar para eles. Eles quem? Israel, que hoje já existe, já está aí. Israel foi disperso aí desde os anos 70, profetizado por Jesus Cristo. Só agora em 1948 voltou a ser nação.
Deus é bem claro ali em Zacarias, Zacarias não, é Ezequiel, dizendo que nunca mais serão duas nações, mas uma só. E então hoje nós temos aí Israel claramente, e é esse povo de Israel que está aí, essa nação de Israel, que quando Jesus vir e socorrer eles, e vão ver as marcas dos cravos, a marca da crucificação de Jesus em suas mãos, e vão pleitear, quer dizer, vão chorar pelo que eles fizeram com Jesus. Então a pergunta é, isso já aconteceu? Porque muita gente prega esses textos como se fosse para nós hoje. Aí pula esses de plantear aí a mão, eles pulam. Aí prega só que nós somos Jerusalém, nós somos Israel, então vai lá e traz uma pregação aqui dizendo que a casa de Davi vai ser protegida, que Deus vai proteger, colocando a igreja como a casa de Davi. Na verdade, quando está falando na casa de Davi, está falando ali de Jerusalém, está falando de Israel, está falando dos judeus, não está falando da igreja. A igreja, nesse tempo, já foi levada para os céus, ela desce com o corpo glorificado para o reino milenário de Jesus Cristo. Então precisamos compreender essas coisas. Aqui está bem claro, Jesus está mostrando as mãos, ele aqui é depois da crucificação, e é para Israel, para a casa de Davi, que Jesus está mostrando o sinal da crucificação. Não é para nós, igreja, nós sabemos que Cristo foi crucificado. E nós sabemos que ele vai vir, vai nos levar para estar com ele para sempre. Aqui já tratando de Israel. E aí, Zacarias capítulo 2, verso 1 diz, a palavra que viu Isaías, filhos de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém, veja bem, a respeito de Judá e de Jerusalém, acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor, no cume dos montes, e se levantará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Nós já vimos isso acontecer? Todas as nações concorrendo a Jerusalém? Não, então aqui está falando de um tempo futuro, não é desse tempo nosso. Nós concorremos a quem? Nós concorremos a Cristo. Então não está falando da igreja, aqui está falando claramente de Judá e Jerusalém. Então está falando do povo de Israel, da nação de Israel. E verso 3, e irão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Então veja bem, verso 3 aqui é bem claro. As nações, o povo das nações vão subir a Jerusalém para receber as instruções da lei. Porque o governo milenário de Jesus Cristo será pela lei, não é mais pela graça. A graça acabou, nós estamos vivendo, a igreja está vivendo o tempo da graça. Isso tem que estar no nosso entendimento. As pessoas não dão importância às profecias e não compreendem a graça. Então nós estamos vivendo o tempo da graça, o tempo que todas as vezes que nós olharmos para Jesus Cristo, nós somos perdoados, nós somos lavados no seu santo sangue. O tempo que nós não precisamos pagar o preço, nós andemos pela graça e não pela lei. Pela lei é difícil para ser salvo, então uma pessoa vai salva pela graça. Nós somos salvos pela graça, mas o tempo do governo milenário é o tempo que Jesus já voltou como juiz, já voltou como Deus, já voltou como rei. Então é o tempo que ele vai governar com vara de ferro, como está em Apocalipse. Então é o tempo que ele vai estar governando essa nação. Então esse é o tempo do governo pela lei, que a vara de ferro significa lei. Todos têm que cumprir a lei que Jesus vai estabelecer. Aqui para esse mundo, que provavelmente é a mesma lei de Moisés, né? Que é para o povo de Israel, eles vão cumprir essa lei, a lei de Moisés, que vai ser estendida a todo o povo. Então veja bem, verso 4.
E ele julgará entre as nações e repreenderá a muitos povos. E estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foice. Uma nação não levantará a espada contra a outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde à casa de Jacó e andemos na luz do Senhor. Vinde aonde? A casa de Jacó. A casa de Jacó aonde? É Jerusalém. Israel. Então esse é o tempo de Jesus estar governando através de Israel. E aí torno a falar, nós temos que olhar para as coisas que já cumpriram, as coisas que estão cumprindo e as coisas que vão cumprir. Aí vamos olhar. E ele julgará entre as nações. Jesus já está julgando? Não, pastor. Jesus não, ele não está julgando entre as nações. Nós estamos vivendo o tempo da graça, o tempo do perdão. A igreja ela foi instituída para levar a graça, o perdão, a conversão para as pessoas. Jesus não está julgando entre as nações. Nós, igreja, temos a responsabilidade de levar o evangelho que liberta, que cura, que sara, que transforma. Isso é a função da igreja. A igreja não foi dado o poder para julgar. Nós não temos poder para julgar, como igreja, julgar as nações. Mas sim pregar o evangelho para que as nações se convertam a Jesus Cristo e sejam salvos, os povos, né? Porque a nação institucional, como o Estado, principalmente o mundo democrático, não se converte. Não tem como converter um mundo democrático, porque o mundo democrático é laico. Ele dá direito a todas as religiões, todas as nações de existir. Então não tem como converter o Estado não se converte. A nação que se converte é o povo da nação que se converte a Cristo, os que querem se converter a Cristo, e não é todos, porque Jesus disse, bem claro no seu evangelho, ao instituir a ceia, né? Ele diz que o seu sangue é derramado por muitos, mas não para todos, porque nem todos aceitam Jesus Cristo, nem todos vão se render a Jesus Cristo. Então veja bem, eu disse, e ele julgará entre as nações. Isso já está acontecendo? Não, ainda não aconteceu, não está acontecendo. Não aconteceu, não está acontecendo, então ainda vai acontecer. Ele julgará entre as nações, ele vai julgar. E repreenderá a muitos povos. Isso aconteceu? Cristo repreendeu muitos povos? Não. Ele está chamando todos os povos para a salvação. Esse é o tempo da graça. Quer dizer, Jesus ainda não repreendeu, mas ele vai repreender a muitos povos. E estes converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foice. Vocês já viram isso tá acontecendo? Não tá. Já aconteceu isso? Alguma nação aí já converteu as suas espadas, né, as suas armas de guerra, né, em enxadões, né, as suas lanças em foices? Já fizeram isso? Deixaram as ferramentas de guerra para as ferramentas da agricultura, de produzir, de colher? Não. Isso já aconteceu? Não. Está acontecendo? Não. Então vai acontecer. Isso é no reino milenar de Jesus Cristo, né? Uma nação não levantará espada contra outra nação. Isso já aconteceu há algum tempo na história da humanidade? Não. Está acontecendo agora? Não. Porque nós sempre vivemos em guerra e sempre vamos estar em guerra até que venha o reino milenar de Jesus Cristo. Então, no reino milenar de Jesus Cristo, uma nação não vai fazer guerra contra a outra. Não vai levantar em guerra contra a outra. Então isso não aconteceu ainda, não está acontecendo, vai acontecer no reino milenar de Cristo, que só é possível acontecer no tempo da restauração desse mundo, que Cristo vai vir para restaurar esse mundo. Por isso nós temos que compreender bem a questão da restauração que Jesus diz lá no Evangelho de Mateus, quando ele fala ali aos apóstolos, logo depois ali que ele falou com o jovem rico, né? E os apóstolos questionam ele se que eles vão ganhar. Eu já falei isso, mas é bom repetir. Então Jesus diz para eles, né, para eles que eles vão julgar as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, né? Mas no tempo da regeneração do Filho do Homem, que é o tempo do reino milenar de Jesus Cristo. É o tempo que as nações vão converter as suas armas de guerra em enxadões, em foice, né? E não vai haver mais guerra. Nenhuma nação vai levantar a espada contra as nações, não vão mais ter guerra, né? Nem aprenderão mais a guerra. Não precisa mais ter guerra, não vai ter mais guerra, né? Hoje, os exércitos são preparados para guerrear, tem que aprender a guerrear. Todas as nações têm um exército preparado para guerrear, aprendem a guerra.
a ciência da guerra, né, é necessário para o exército. Tanto os superiores, né, os generais, os comandantes, como os subordinados, são preparados para a guerra. Então são preparados na arte da guerra. Porque estão tudo preparados para a guerra. Mas no reino milenar não vai ter isso. Ninguém vai se preparar mais para a guerra. Então, isso já aconteceu antes? Não. Está acontecendo agora? Não. Mas vai acontecer no reino milenar de Jesus Cristo. Então a gente tem que compreender as coisas. Muita gente olha isso e não sabe quando é que isso vai cumprir. Acha que isso vai cumprir agora. Não vai cumprir agora. Não tem jeito. E diz, vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Então veja bem, nós temos que olhar para a Bíblia e compreender os tempos que nós estamos vivendo. Para que tudo aquilo que nós orarmos a Deus, nós oramos em conhecimento. A Bíblia é bem clara, né? O povo de Deus perece por não ter conhecimento. Então, quando nós não compreendemos a Escritura, nós temos uma perca de conhecimento muito grande, porque as profecias de Deus nos traz um conhecimento, um enriquecimento do nosso conhecimento de Deus muito grande. E tem muita gente aí passando batido no conhecimento das revelações bíblicas porque não conhece a Bíblia um todo. Só fica pegando as passagens que fala de vitória, que vão conquistar, porque as igrejas estão pregando hoje só conquista. Os pregadores aí que estão pregando mais o mundo do que a salvação em Cristo. Me passaram pelo meu zap essa semana uma música muito bonita, muito linda, né? E quem me passou disse, presta atenção na letra dessa música. Então a letra da música é muito bonita, falando do tempo da pandemia que nós estamos vivendo, falando aí, como se disse, pedindo a Deus, né, clamando a Deus para acabar com a pandemia, exaltando aí os profissionais de saúde que estão fazendo aí um belo trabalho e tudo. E a música clama a Deus para ouvir, para que Deus ouve a oração e mude a situação da terra, acabe com a pandemia. Mas veja bem, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que todas as vezes que o povo de Deus afastou de Deus, às vezes que Israel afastou de Deus, Deus distanciou do seu povo e não atendeu. Deus só atende depois que há arrependimento. E nós temos que olhar para a Bíblia, conhecer as profecias bíblicas, conhecer os tempos bíblicos que nós estamos vivendo e compreender o que nós estamos vivendo. Então até a ciência, tomara que a ciência, através dessas vacinas, combata aí esse vírus e acabe esse vírus para que deixe aí de morrer tanta gente. Mas olhando para as profecias bíblicas, nós sabemos que outras coisas virá. A humanidade será assolada até o final dos tempos, porque olhamos para os cumprimentos das profecias e principalmente da revelação de Apocalipse, que esse mundo será destruído, 2/3 desse mundo vai ser destruído. Isso aí eu já preguei muito isso aí, e a Bíblia é bem clara, 2/3 vai ser destruído. E quando nós olhamos ali para a abertura do 5º selo, Apocalipse capítulo ali 6, eu tenho falado muito disso, né, na abertura ali do 4º selo, aonde ali 1/4 da humanidade, 1/4 do mundo vai perecer, vai morrer pela espada, que é guerra, pela peste, que é vírus, que nós estamos vivendo aí, né? E pela fome e pela esfera da terra. Então são 1/4 da humanidade que vai morrer. Dá uma olhada aí, faz uma pesquisa, vê quantas pessoas morreram aí nas 2 últimas guerras mundiais, porque a abertura do 4º selo é bem claro, se trata de eventos mundiais. Então nós tivemos aí 2 guerras mundiais, vê quantos morreram nas 2 guerras mundiais, vê quantos já morreram na primeira grande pandemia que atingiu o mundo todo, que foi a gripe espanhola, e agora os que estão morrendo nessa pandemia de agora. E faz uma soma, vê essas 2 gerações, porque a abertura do 4º selo começou a cumprir na geração passada, né, no século passado, vê aí desde de 1900 até aqui esse tempo que nós estamos vivendo,
o quanto foi essas duas gerações aí, esse povo aí, que somando aí, eu já fiz essa soma, tem vídeo falando disso aí, dá em torno de uns 13 milhões de pessoas, então um quarto desses 13 milhões vai dar aí mais de, aí um quarto vai dar mais de 3 milhões, 3 bilhões de pessoas, que o mundo tem hoje quase 8 bilhões, então dá aí quase 13 bilhões de pessoas nessas duas gerações. Então todo essas mortes, um quarto que vai chegar aí a esse torno dessa, pegando pela população que nós temos hoje, um quarto dessas duas gerações dá em torno aí de mais de 3 bilhões de pessoas. Então só ver o que já morreram, o que falta morrer, falta muito morrer, falta uns 2 bilhões de pessoas mais para morrer na abertura do quarto selo. Nós estamos vivendo nessa abertura do quarto selo, não tem como negar, porque a peste está aí, é a única abertura de selo que fala de peste, a abertura do quarto selo, não tem como negar, mas isso aí vai ser no grande tribulação. Não, isso está cumprindo agora. A grande tribulação, ela começa de fato no capítulo 8 de Apocalipse. Ali, porque no capítulo 6, a abertura do sexto selo, é o arrebatamento da igreja e começa o início da ira de Deus, que continua ali com o toque das trombetas. Então veja bem, nós temos que olhar para a Bíblia e compreender a Bíblia, porque tem gente orando, essa música, por exemplo, é muito bonito dizer, impedir Deus para ouvir, mas a questão é assim, as nações têm ouvido a Deus? Quanto tempo faz que as nações não ouvem a Deus? Aliás, a democracia é muito bom, mas veja bem, a democracia não é cristã, democracia é laica, não tem religião. Então, a nação em si não vai clamar a Deus, não vai ouvir a Deus. Não tenha dúvida que a nação brasileira aqui, ela apoia tanto o cristianismo, como apoia aí os muçulmanos, como apoia o espiritismo, como qualquer outra seita, como o satanismo, né, também precisa ser apoiado, porque está dentro da Constituição, tem que apoiar todos, até o satanismo precisa receber o apoio da nação, porque a nação é laica, é democrática, apoia todas as religiões em si. Então, todas as religiões têm o direito de existir dentro da região dentro de uma nação democrática. Então, essa nação se converte a Cristo, não tem como se converter a Cristo, uma nação democrática. Não se converte. Mas, pastor, você está dizendo que melhor uma nação ditadora? Não estou dizendo que é melhor a nação ditadora. Eu estou dizendo que o único reino justo vai ser o reino de Jesus Cristo. E lá não vai haver democracia, porque ele é o rei e todos vão ter que seguir a lei dele. Nós estamos vivendo no meio do mundo injusto. Nós, igrejas, somos peregrinos nesse mundo. Nós vamos compreender isso. Então, clamar a Deus para ouvir as nações, ouvir o clamor da nação, é impossível, porque Deus não ouve quem não ouve Ele. Se a nação estivesse ouvindo a Deus, ouvindo a Cristo, nós temos aí os profetas, temos o Evangelho, está aí sendo pregado, tem a igreja aí pregando, mas o mundo não tem ouvido a Deus. Há muito tempo que o mundo parou de ouvir a Deus. Os órgãos competentes, as nações constituídas, não olham para Deus, não ouvem a Deus. Existem aí muitas leis que são contrárias aos princípios de Deus sendo aprovadas no Congresso Nacional, como em todo o mundo está sendo aprovadas leis aí, que são leis contrárias aos princípios de Deus. Como é que nós vamos querer que Deus ouve a oração para a nossa nação, para o mundo? Deus ouve as nossas orações para a igreja. A igreja precisa se fortalecer para converter pessoas. A proteção nossa é Deus. Cristo é a nossa proteção. Então é Cristo que nos protege. Ele protege a sua igreja. E nós temos um testemunho disso na própria igreja nossa, que é onde eu faço parte. Pessoas pegaram a Covid e não precisaram ir nem no hospital. Enquanto a gente vendo aí o mundo todo sendo entubado. Então a proteção de Deus, Deus é o que cura, Deus que sara, Deus protege, Deus é que faz tudo para nós. Mas nós temos que ouvir a Deus. Então a igreja ouve a Deus porque ela é o corpo de Cristo, ela está ligada em Cristo, ela ouve a Cristo. Mas o mundo não ouve. Se o mundo não ouve,
Então Deus também não vai ouvir o mundo. Então compreende como é importante nós compreender as Escrituras, compreender a revelação de Deus. Nós temos que focar nesse momento na caminhada da igreja, cumprindo o seu papel de converter pessoas, cumprindo o seu papel de cuidar de almas, de ovelhas humanas, de ovelhas para Cristo. E não nos preocupar com o Estado. O Estado não se converte, quem se converte são pessoas. E o nosso pedido para Deus ouvir não é ouvir as nações, é ouvir a sua igreja. E nos dá força para continuar pregando o Evangelho de Jesus Cristo, que cura, que sara, que liberta, porque está muito próximo à volta de Jesus Cristo, que vai nos arrancar desse mundo e levar com Ele para sempre. Darei continuidade no próximo vídeo, a questão fica muito longo, e vocês continuam aí seguindo esses vídeos, seguindo a sequência, porque eu vou trazer esses vídeos até concluir o milênio, que concluindo aí a questão do milênio, a gente conclui aí o que levou a me fazer esses vídeos, né? Que é discorrer sobre a Apocalipse, discorrer sobre as profecias, e aí a gente vai ter aí um conteúdo aí no YouTube para que vocês possam assistir e compreender as profecias de Deus, que Ele usou seus profetas, seus servos, e está me usando hoje, e não tenha dúvida que enquanto Jesus não voltar, Ele vai usar muitos dos seus servos para pregar a palavra, que é a palavra, e não para pregar coisa, que nós estamos vendo aí, são pessoas pregando coisa. Nós não precisamos de pessoas que preguem coisa, mas que pregue a palavra de Deus verdadeira, para que as pessoas juntem tesouro no céu e não nesse mundo. Hoje estão tirando os olhos das pessoas dos céus para juntar tesouro no mundo. Nós precisamos que as pessoas se arrependam de fato do pecado, se convertam a Jesus Cristo, morrendo com Cristo para o pecado, estando com Cristo para a vida. Eu sempre preguei isso. Não há outra forma de passar pelo processo do novo nascimento, não há outra forma de ser salvo, não passar pelo processo do novo nascimento. Esse é o único, morrer com Cristo para o pecado, estar com Cristo para a vida com Cristo, para a vida com Deus. Esse é o único processo, não tem outro. Então não adianta, se alguém está pregando outro processo aí, está pregando o mundo, que a porta do mundo é larga, mas a porta que leva ao céu é estreita, que é Cristo, é estreita, não entra com pecado, não entra, as coisas desse mundo não vão herdar o reino do céu. Quem herda o reino do céu somos nós, pessoas salvas em Cristo Jesus. Que Deus abençoe você grandemente, a paz de Jesus Cristo esteja com todos vocês.